Como previ, a derrota para o Fluminense traria desespero. Só que agora não é hora de acabar com o time. O jogo contra o Atlético Mineiro é decisão de Copa do Mundo. Já o jogo contra o Vitória, Copa Interuniversos. Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. Você que me acompanha neste canal, neste vlog, pode até estar triste, mas surpreso com a situação que o Inter vive, você não está. Porque desde o final do ano passado eu venho alertando que o furo do Inter era no lado esquerdo. Quando compraram o Bernabéu, eu destaquei que isso era um problema e até agora não foi resolvido. Neste ano eu falei que o Inter não tinha grupo para disputar 3 competições. Agora a gente está disputando uma e olha a situação que a gente está. Então quem acreditou nas minhas ideias, nas coisas que eu falo neste vlog, pode estar triste, mas surpreso não. Porque a gente vem alertando faz horas. E eu não fico feliz de falar isso para vocês. Não fico mesmo. Eu gostaria que meu time estivesse ganhando tudo para a gente estar dando risada aqui, falando que o nosso time é o melhor do planeta. Eu costumo usar uma frase, quando eu ia nas rádios, nos programas das rádios, eu costumava usar ela bastante. Como é fácil fazer futebol. Eu sempre uso essa frase para destacar a dificuldade que é conseguir fazer com que tudo dê certo para te transformar um time mais ou menos num time campeão. As pessoas acham isso facílimo, porque elas não têm compromisso, elas não precisam estar lá fazendo. Por isso, elas não estão lá fazendo. E a gente sabe quantos dirigentes vencedores tem o Esporte Clube Internacional. Diga você aí. Pode falar mais uns 2, 3 aí. Por isso que eu valorizo e valorizarei até meu último suspiro na face da terra para elogiar o maior vencedor da história deste clube, Fernando Carvalho. Fizeram uma campanha para acabar com o Carvalho porque ele se sujeitou a tentar salvar o clube do coração dele da Série B, uma coisa que ele nunca tinha feito na vida, não se preparou para isso. E quiseram acabar, prometeram que iam destruir tudo no Beira-Rio e tá aí. Mas é o seguinte, né? A Carvalho é passado. O presente é Alessandro Barcelos. E o futuro vai ser mais algum incompetente aí que se acha o bambambam do futebol, vai dizer que vai acabar com tudo, que vai ser tudo diferente, que não vai deixar uma dívida para ninguém. E vai deixar. E não vai ganhar. E vai ser difícil, porque futebol é muito difícil de ser feito. Como eu destaquei no último vídeo, uma derrota para o Fluminense poderia trazer o caos de novo para o Inter. E é só escutar os influencers, os torcedores que vivem de cliques, que vocês vão ver o desespero que tá. O tango que virou desde ontem para cá. Vem cá, só viram com a derrota do Fluminense, que o Inter é um time fraco, que o grupo fraco do Inter, fraco, como eu venho falando desde o final do ano passado aqui. Para 3 competições não dá. Aí tu imagina, saiu o Fernando, saiu o Wesley, não eram os melhores jogadores do mundo? Não eram, mas somava esse grupo horroroso que a gente tem. Horroroso. Tá? E eu vou lembrar uma coisa, já trocaram o treinador. Mais uma troca de treinador é Série B certeira. Certeira. Tá? Como eu alertei também, quando o Roger era técnico do Inter, o treinador é o menor culpado deste momento que o Inter vive. Quer dizer, todos têm culpa, quem trabalha lá, quem trabalha ou quem trabalhou lá. Vou dizer mais, o Emiliano Ramon começou agora, mas eles também têm culpa. Não 100%, como era com o Roger. Eles têm culpa pelo seguinte, desde o final da reta do Brasileirão do ano passado, a gente vem destacando que o maior problema do Inter era a lateral esquerda. E nem o Roger,
nem o Emiliano Ramon conseguiram resolver 100%. Alguns jogos dessa dupla que está comandando o Inter aí até dão uma melhoradinha. Bem pouquinho. Pouquinho mesmo. Ontem, por exemplo, foi um horror. Agora, se não resolverem isso aí, a Série B é uma realidade mais do que verdadeira. Se não tem como resolver, coloca 3 jogadores parados ali na lateral esquerda e faça os caras obrigar a jogar no outro lado. A gente já fez de tudo e não consegue resolver esse problema. Até porque o senhor Carboneiro, né, de atuação apagada ontem, e o Thiago Maia, simplesmente deixaram o Vitor Gabriel exposto no setor. Exposto. Por que o Carboneiro não pode voltar e marcar que nem todos os outros pontas, alas, atacantes pelo lado do Inter dos últimos anos? Ele é o único que não consegue. É 6 horas para vir do ataque até a defesa, e depois 3 horas para voltar. Nós tomamos um gol todo santo jogo com esse mesmo local. Mesma coisa. E o jogo ontem contra o Flu foi só mais uma partida ruim do Colorado. Só mais uma. Se não fosse o Ivan, a gente ia sair do Maraca com uma goleada, hein? Mais uma pro Fluminense. Que, por sinal, o Meia Hora lá do Rio fez uma brincadeira com um fundo de verdade. E isso que magoou muito os colorados. Mas a gente tem que ser realista. Não adianta viver de fantasia. Por exemplo, a turma que é o Rim, do Borré e do Alan Patrick. Até aqueles que imploravam no momento bom que o Alan Patrick fizesse amor com eles. Eles faziam isso, eles falavam isso. E agora querem botar toda a culpa no Alan Patrick, que é um jogador que necessita que o resto do time atue bem. Porque se não atua bem, ele não consegue render. É assim. Numa boa, todo o time do Inter está arrasado. Como os técnicos alertaram ontem depois da derrota no Maracanã. Agora a gente vai ter uma semana para trabalhar, para tentar um milagre de derrotar o Atlético Mineiro no próximo domingo às 18h30 no Beira-Rio. Qualquer outro resultado tornará obrigatório a gente vencer o Vitória, que é o jogo seguinte, lá em Salvador. No último vídeo eu falei que 1 ponto em Salvador era bom, já não sei mais se é. Talvez a gente tenha que fazer uma final de Copa do Mundo Interuniversos lá, para conseguir se afastar desse inferno. O que eu sei é assim, ó, não é hora de achar culpados, tá? A gente vai ter um momento para a gente culpar A, B, C ou D. Agora não é o momento. Agora o momento é de focar nesse time, de todos os presidentes se ajudarem, o presidente Alessandro Barcelos novamente. Porque é o seguinte, a gente está incomodado com a direção, a gente está incomodado com os jogadores, a gente está incomodado com a comissão técnica. Só que este é o momento que eles vão precisar ter tranquilidade para se preparar para a final de Copa do Mundo, que vai ser o jogo contra o Galo. Quanto mais corneta tiver, quanto mais tentativa de pedir para o Barcelos abandonar o Inter, que é um fato que não vai acontecer, a gente precisa conhecer o Alessandro Barcelos 2 dias para entender que ele não é um cara que se deixa largar o clube dessa forma. Vamos ter muito atenção que vai ser falado essa semana. Não caiam no papinho dessa gente que vive de clique, tentando fazer, se mostrando escandalizado e passar a semana inteira escandalizado. Ai, agora o rebaixamento. Cara, a gente vem falando de rebaixamento neste canal aqui desde quando? Desde antes da eliminação da Libertadores, a gente já falava nisso, que era obrigação focar no Brasileirão. A situação é terrível, terrível, pois faltam 10 pontos para a gente ter alguma tranquilidade para escapar. Agora a pergunta que eu faço, onde arrumar 2 vitórias e 1 empate com esse grupo? As coisas não aconteceram de sexta para hoje, elas vêm acontecendo desde o começo do ano. Eu vou mais longe, vem acontecendo nos últimos 5 anos.
Que Deus tenha piedade do Esporte Clube Internacional. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Vou fazer aquele pedido de sempre. Deixe seu like, te inscreve e compartilha com os coladinhos e coloradinhas. Uma semana longa, com necessidade de uma vitória no outro domingo. E você, colorado, precisa estar dentro do Beira-Rio, apoiando o tempo inteiro. Deixa para criticar depois do apito final. Antes não. Nós precisamos desses pontos. É desesperador o momento que a gente vive. Ano que vem o campeonato vai começar em janeiro, vai ser pior ainda. Certo? Então é isso. Até o próximo.